Olá, como vai você? Muito boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para esta live onde nós vamos abordar questões envolvendo a tireoide. Tudo bem, meu amigo? Como é que estão as Tudo em paz. coisas? Que beleza, que beleza. Obrigado por aceitar o convite, abrilhantar aqui o pessoal, né? Assim, já as perguntas aí, os comentários iniciais já foram Show, bem animadores, né? show, show. E eu estava. Então, antes de a gente começar, você é meu convidado, por favor, você podia se apresentar, fica à vontade. Essa é a pior parte para mim, acredite, é falar É melhor quando os outros falam da gente, né? exatamente. Mesmo assim, eu gosto que fale de uma forma muito sucinta. Tá. Então, tipo assim, eu sou o Luciano Alves e neuropsicólogo, atuo nessa área de computação há mais de 15 anos, 18 anos, sei lá, 18 anos mais ou menos. E amo essa perspectiva de olhar para a saúde e doença, por exemplo, olhar para as relações. Amo, sou totalmente apaixonado por essa área, porque as constelações mudou a minha vida, né? Uhum. Dado a vida de muitas pessoas, então eu sou muito grato a esse campo de experiência e é isso. É o que eu posso falar de mim agora. Que bom. Você sabe que nós estamos aqui pelo mesmo motivo, porque eu tive a mesma experiência com a constelação. Sabe, uma parte da Bíblia onde Jesus fala tirar o argueiro dos olhos, né, para tirar o cisco do. Assim, tirou uma venda e eu comecei a enxergar aquilo que eu não enxergava. Durante 50 anos não enxerguei. Mas também não é mágica e não foi assim, né? Passo a Teve, passo. teve, teve que mexer muito ali, muito choro e ranger de dentes. É E verdade. aí, e aí como isso fez muito sentido também como para você, eu trouxe e incorporei para a minha prática médica e hoje a gente faz essa mistura toda aí, né? Aham, com certeza. Eu pego muito da minha experiência e daquilo que eu venho descobrindo dentro da área da psicopatologia e dentro da área de saúde, de uma forma geral, né? Por conta daquilo que eu aprendi na medicina chinesa, nas 5 leis biológicas, e faço uma salada de frutas para explicar um pouco sobre saúde e doença dentro da perspectiva sistêmica, né? Então, Exato. E o nosso tema de hoje é esse. Eu estou iniciando uma série de como eu constelo, e você é o primeiro, né? Se bem que a semana passada eu falei alguma coisa sobre 5 leis biológicas já com o show. professor Luiz Felipe, né, que é o médico, meu professor de 5 leis. Então, beleza. Antes da gente começar, eu quero dar algumas informações que a gente passa meio batido e não tem muita ideia. Você sabia que a população mundial hoje está em 7 bilhões e 500 mil, né? Por volta de. Se fosse 7 bilhões e 600, cerca de 1 bilhão e 600 milhões tem algum problema de tireoide. Ou seja, um quinto, 20% da população mundial. No Brasil, se estima que cerca de 60% das pessoas, durante o período de vida, vai ter, já teve algum problema de tireoide. Desde um nódulo, hipo. Bom, para cima de 35 anos, 5 milhões de pessoas têm hipotiroidismo. Tá? Desses 5 milhões, 1 milhão, que é 20%, 25%, 1 milhão e pouco, não sabe que tem. Uhum. Que leva uma vida mais lenta, tem uma série de coisas porque os sintomas são a menos. Então, nós estamos falando de afecções aqui que afetam milhões de pessoas. É uma coisa muito comum e quando chega, né, com certeza chega para você, chega para mim no consultório ou para constelar o atendimento individual, doutor, tem um problema de tireoide. Você tem visto essa frequência de pessoas também, Luciano?
Muita gente, Adailton, é impressionante como esse sintoma e essa doença especificamente tem atingido de forma escalonada muita gente, né? Uhum. E eu sempre falo que quanto mais a gente tiver dificuldades de expressar as nossas emoções, quanto mais a gente tiver dificuldade de expressar aquilo que está dentro, né, de uma forma autêntica, de uma forma genuína, de uma forma amorosa, mais processos de tireoide a gente vai desenvolver. Então, eu faço muito essas correlações em relação àquilo que são os aspectos relacionados à forma como eu comunico as minhas emoções, né? Como eu falo das minhas emoções, de que lugar que eu falo das minhas emoções, e eu correlaciono isso ao processo escalonado de aumento significativo de pessoas que estão desenvolvendo tanto hipo como hipertireoidismo. Eu vou explicar daqui a pouquinho sobre essa perspectiva de como a minha experiência traz, porque é interessante, é bem possível que você tenha algo muito parecido ou igual, ou até algo diferente daquilo que eu percebo, né? É muito bom porque isso vai complementando o processo de possibilidades que tem um princípio sistêmico na relação com os sintomas e doenças como a tireoide. Uhum. Legal. Então, o Luciano falou alguma coisa bastante importante, que é a questão da expressão das emoções. Luciano, há um mês atrás eu tive uma dificuldade com a minha esposa. Ela estava aqui, esse aqui é o lugar dela, né? Nós temos aqui um escritório, o meu é ali. Então ela estava aqui no escritório e tal, eu cheguei perto dela, eu falei assim, eu tô indo pro quarto, tá? E fui esperando ela. E aí demorou a dormir, no outro dia eu falei assim, mas você não veio? Ela falou, você estava indo embora? Você não... Eu falei, não, mas eu estava chamando você. Não, você não deixou claro que você me chamou. A gente não sabe, cara, expressar o que quer, o que pensa. Que loucura! Parece que não tem a permissão. É louco. Essa dificuldade de comunicação, ela é um aspecto generalizado. A gente tem muita dificuldade de comunicar de forma mais clara e assertiva aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está pensando e, pior ainda, aquilo que a gente está sentindo. Né? E é uma dificuldade que, se você for buscar na história, é algo sistêmico, ou seja, principalmente de homens que têm uma dificuldade muito grande de comunicar o que sente, e das mulheres também, porque foram, de alguma forma, privadas desse movimento, né? E essa dificuldade que a gente tem de externalizar aquilo que a gente sente ou aquilo que a gente pensa, isso vai trazendo uma disfunção muito grande do nosso sistema como um todo, principalmente na nossa tireoide. Essa aqui é a área da comunicação, né? Isso, é o quinto chakra. Chakra da comunicação, da expressão, do movimento daquilo que você comunica de dentro para fora e aquilo que você comunica para o mundo também. E é interessante que o quinto chakra está justamente entre o coração, o que é o centro do sentimento, e a mente aqui, que é o pensamento. Então, nesse meio está a tireoide. Exatamente. E esse princípio é interessante porque ela reflete algo que tem a ver com o sentir e com o intuir, né? Com o pensar dentro desse campo. Então, ela fica no meio, é uma glândula que, por exemplo, ela tem uma função que é alterar o nosso estado de percepção, percepção daquilo que a gente comunica, inclusive, no campo da experiência, junto com os neurônios espelhos, que é uma categoria, temos essa qualidade de neurônios que fica na área pré-frontal, próximo à área da linguagem, que é muito utilizado como um processo de explicar a fenomenologia que acontece no campo das constelações, né? É a função de comunicar aquilo que a gente não consegue dar voz, ou seja, aquilo que a gente não consegue dar nomes, mas que através de um movimento, por exemplo, ou de uma emoção, isso chega de uma forma muito única, né? A forma que a gente tem de comunicar dentro desse coletivo. E quando a gente fala, Adailton, em relação ao aspecto daquilo que é saúde e doença, a gente tem uma dinâmica interessante, porque eu estudo muito esse campo, né, de saúde e doença, e estudo as doenças e sintomas por uma perspectiva sistêmica, né? Daquilo que são crenças, daquilo que são as nossas lealdades inconscientes dentro do nosso sistema de origem e que desencadeia em cada um de nós
sintomas e doenças, né? Uma constelação aplicada à área de saúde e doença, sintomas, ela olha especificamente para um excluído, por exemplo, né? Ela tem essa função de estabelecer um movimento, de me desidentificar de um excluído que inconscientemente eu estou conectado. Então, a doença é uma forma e um caminho de cura. O Helling já falava isso, né? A doença como caminho de cura. É uma forma de estabelecermos uma conexão, de encontrarmos o nosso lugar. Então, é como se a doença possibilitasse a gente um processo de encontrar uma parte nossa, né, que adoeceu, e adoeceu o corpo, ele está, na realidade, ele está gritando, ele está expressando através do sintoma e da doença uma formação, na realidade, né? E o quanto isso nos conecta de uma forma, muitas vezes, infantil, àquilo que a gente está conectado com a realidade. Então, você me fez lembrar agora de um... por exemplo, aplicada a sintomas e doenças, você vai, ela diminui a intensidade emocional do seu inconsciente, que está conectado a um campo de histórias. Consequentemente, isso vai aliviando, vai trazendo um alívio para o corpo, né? Para aquele sintoma e para aquela doença. Então, você estava falando, estava me lembrando de um caso de constelação, acho que ainda esse ano, uma aluna que trouxe um problema de tireoide e quando entraram os representantes, não tinha falado ainda qual era o problema dela, a pessoa começou a colocar a mão na garganta, né? E começou a subir assim. E eu perguntei, teve algum caso de morte, de suicídio? Nossa, teve sim. Acho que não lembro se foi avô, bisavô, né? Ele se suicidou enforcado. E qual é a questão? Ele foi injustiçado e ele não conseguiu se defender. Eu falei, então ele não conseguiu falar. E aí veio a história. E isso, o problema da tireoide dela. É louco, porque é impressionante. Isso é visto, além desses aspectos que você acabou de falar, também em pessoas que nasceram com um cordão umbilical enrolado no pescoço, pessoas que tiveram nascimentos, a fósseis, por exemplo. Tem muita gente que desenvolveu hipertireoidismo com uma conexão com o nascimento de fósseis. E quando a gente fala nesses dois aspectos de hipo e hipotireoidismo, a gente está falando de duas dinâmicas complementares, mas diferentes. Por exemplo, o hipertireoidismo, ele tem uma dinâmica dentro da minha perspectiva de estudo, onde eu não consigo expressar as minhas emoções. Por quê? Porque eu tenho uma função mãe, porque eu chamo de função, não chamo mãe, mas como função a minha mãe não conseguiu externalizar as emoções dela. E por uma lealdade, eu também estabeleço o processo de não externalizar as minhas emoções. Ou vou externalizar as minhas emoções em excesso. E esse excesso corresponde ao princípio de externalizar aquilo que é meu e as emoções emprestadas da minha mãe, que não conseguiu expressar as emoções dela. Então, tem muitos casos de hipertireoidismo que estão conectados a aspectos de cordões umbilicais, nascimento a fósseis, antepassados que morreram de alguma forma e não conseguiram expressar as suas emoções. Eu me lembro de um caso onde a mãe de um paciente, ele aguardou a vida inteira essa mãe olhar para ele e dizer eu te amo. E essa mãe morreu. E ele não ouviu dessa mãe eu te amo, né? E ele desenvolveu o Hashimoto, né? que é uma síndrome da tireoide. E o Hashimoto é uma dificuldade que eu desenvolvo, para quem desenvolve o Hashimoto, por exemplo, é uma dificuldade única conectada a uma mãe que rompeu, né, com a questão da afetividade e nutrição com aquela pessoa específica que desenvolveu o Hashimoto. E o hipotireoidismo vem de uma dinâmica diferente. É a relação do pai com a mãe, ou seja, do homem com a mulher, geralmente de um homem mais forte, de uma mulher mais fraca, que engoliu aquela relação pela garganta abaixo e que muitas vezes não conseguiu dizer não é assim, me respeite, sabe? Não conseguiu comunicar essas emoções. Se posicionar, botar o limite, né? Exatamente. O hipo traz essa conexão do masculino interagindo com força. Legal.
Então, dentro da minha perspectiva, eu venho estudando bastante essas dinâmicas, porque ela traz essa possibilidade da gente ter, muitas vezes, aquilo que o nosso corpo desenvolveu, porque a doença é, inconscientemente, a forma que nós temos de encontrar a solução. De buscar o equilíbrio perdido, né? Voltar ao equilíbrio perdido. Exatamente. Então, essas duas possibilidades é o ponto base. Quando eu Mas, dessa forma, é importante deixar claro que é uma base que é colocada como possibilidade no sentido de que aquela pessoa desenvolveu hipo ou hipertiroidismo, tá? Quer dizer que a forma, ou seja, o caminho que nós desenvolvemos determinadas doenças como hipo ou hipotiroidismo, ele é diferente para cada um de nós. Agora, a base sistêmica vem da dificuldade de expressar, porque está conectado àquilo que eu estou de lealdade ao meu sistema de crenças que começa com a função mãe. Ou o hipo como um movimento daquilo que gerou essa conexão de força do pai com a mãe. Porque o hipotiroidismo é um processo de comunicação do mundo, da forma como eu penso. E o hipertiroidismo é a forma como eu sinto. Né? Então, dentro da minha prática, quando eu olho para esses campos de experiência, a gente parte desse campo que é uma base para mim, e daí a gente vai olhar para o desdobramento que cada um vai, cada um desenvolveu o hipo ou hipo, porque somos totalmente diferentes. As dinâmicas dos movimentos que vão aparecer são totalmente um do outro. E isso remete, inclusive, porque você tem um processo de ganho de peso e a perda de peso, né? Isso remete a uma segunda dinâmica que tem a ver também com o aspecto de nutrição da mãe. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sim. Interessante. Você colocando esses aspectos da parte sistêmica, o background, é bastante importante. E agora, você sabia, existe uma relação entre o hiper e o hipo, né? Todo hiper, por que é o hiper? Assim, a tireoide, ela coordena o metabolismo. Então, por exemplo, se você precisar ficar acordado a noite inteira, você vai forçar a sua tireoide, porque senão você estaria dormindo, né? Então, para ficar acordado, você ativa o cortisol suprarrenal e a tireoide. Agora, a tireoide você ativa quando você tem que fazer muita coisa. Então, por exemplo, pessoas que são perfeccionistas, tireoide ativada. Pessoas que querem fazer demais. Pessoas que querem ajudar todo mundo. Então, existe um movimento sistêmico que é o do eu por você. Controladoras. Eu por você. Filhas que entram no lugar da mãe, que vai pela mãe e quer agradar a mãe, quer agradar o mundo, quer fazer muito demais, tudo para todo mundo. Essa exigência, você aciona a sua tireoide e ela começa a trabalhar mais no começo. E ela vai aumentando. Chega uma hora relacionado com ansiedade. Ansiedade ativa a tireoide. Chega uma hora que ela cansa. E aí ela evolui para o hipo. E aí ela não produz mais nada. E aí esse monte de gente, 5 milhões de pessoas, que tomam remédio para tireoide. Ficam dependendo de química. Exatamente. É louco porque, assim, a gente, quando libera no cérebro hormônios imunossupressores, são chamados hormônios como adrenalina, cortisol, a gente potencializa a ação da tireoide. E isso vai desencadear em muita gente, por exemplo, pessoas que são controladoras, pessoas que têm um nível de trabalhar demais, né? Olha, se exigir demais, autoexigência. Alta exigência, né? E tem pessoas, por exemplo, Odailton, que geram um aspecto da letargia, porque o corpo fica lento, né? Às vezes ele fica lento. E essa lentidão é um processo de dificuldade de ir na direção do pai. Então, por amor à mamãe, eu deixo de tomar o meu pai. E aí eu não consigo expressar as minhas emoções pelo meu pai. Consequentemente, eu gero uma letargia que gera um processo de desconexão com o masculino. Uau, sim. Cara, eu vi um caso desse, eu lembrei agora, e era um rapaz, ele tinha síndrome das pernas agitadas. Síndrome das pernas agitadas. As pessoas geralmente que têm síndrome de pernas agitadas, elas têm um nível de ansiedade muito grande, né? E elas geralmente estão conectadas inconscientemente a um natimorto ou aborto. Olha só que louco. E isso conectado de forma muito forte, porque quem tem síndrome de perna agitada, se você for olhar entre o gênero masculino e feminino, o masculino é uma incidência maior de síndrome de muito maior.
muito maior. E isso é interessante porque as pernas no corpo, as pernas de uma forma geral, elas conectam especificamente a função pai. Assim como os braços conectam a Sim, porque distancia aquele que te leva você para o mundo. que vai para o mundo. E os braços é abraçar, é o amor, coração, mamãe. A função mãe. Né? Então, e aí você vai aprofundando por uma correlação. Perna direita está muito conectado àquilo que é a sua conexão com o teu pai, consequentemente com o teu avô e assim sucessivamente. Perna esquerda, o pai da tua mãe e assim sucessivamente. Isso vai variando. Tornozelo tem uma função, joelho tem uma função, pés tem uma função sistêmica a nível de sintomas e doenças. Então, eu saí, de alguma forma, catalogando esse campo de experiência do corpo, daquilo que eu aprendi, e fui pesquisar isso no campo, né? A minha fala vem a partir da minha experiência a nível de prática no campo, né? Aliado a todo o conhecimento da medicina chinesa, aliado ao conhecimento biológicas, isso vai ampliando, inclusive, a própria alopatia, isso vai ampliando o processo de percepção. E como é que eu aprendo? Percebendo. E como mais que eu aprendo? Perguntando. Né? É a melhor forma que tem de observando. E aí você vai catalogando, né? Quando eu falo dessa forma, é por uma incidência de mais de 10, 15, 20 pessoas que constelaram sobre determinados sintomas e doenças e que vão trazendo para mim essa perspectiva, caramba, tem essa mesma base? Tem, mas foi desenvolvido esse campo de experiência a partir de uma perspectiva única. Né? Porque quando a gente fala ou descreve um fenômeno gerado por uma disfunção na tireoide, por exemplo, quando eu tenho uma dificuldade de sinalizar as minhas emoções, de comunicar. Porque, olha só que louco. Ó. Mães que, de alguma forma, têm a natureza muito prática. Elas simplesmente são mães que estabelecem o processo de vá tomar banho, está aqui sua comida, sua roupa está lavada, blá, 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 blá. Né? Mas tem uma dificuldade de dizer eu te amo, de colocar no colo, olhar nos olhos, de dar afeto. A gente está falando de duas mães diferentes, dois princípios de sintomas diferentes. Né? Que muitas vezes você tem até essa mãe que estabelece essa conexão de afetividade, mas às vezes é excesso e é uma projeção. Isso também é sintoma em doença. Né? Então, quando você olha dentro dessa perspectiva, você começa a compreender o quanto o nosso corpo ele vai desenvolvendo, porque aprendeu assim, dessa forma, né? E o corpo chega um momento que vai gritar. Ele vai gritar e vai dizer, olha, tem algo que precisa ser compreendido. Primeiro, você está fora do seu lugar. Segundo, que lealdade é essa que você está estabelecendo, que está gerando no seu corpo essa informação. Terceiro, para onde a doença está pedindo para que você olhe. Né? Olhe, isso. Olhar para onde ela quer te levar, né? Exatamente. Para estabelecer um nível de desidentificação daquela... E para a pessoa poder, para o cliente que está sendo constelado, poder enxergar isso, ele tem que se desvencilhar de todas essas crenças, o que é muito difícil. Porque quando uma pessoa chega, ela já foi em médico, já fez ultrassom, já pediu exame, já está tomando remédio, já entrou no Google, já viu aquele monte de coisa, e aí chega com esse monte de ideias, achando, inclusive, que o problema está na tireoide. Queridas, o problema não está na tireoide. A tireoide é só a luzinha que acende no painel. É isso que o Luciano está falando. Ela está indicando que existe uma questão muito antes, que pode ter começado quando você estava na barriga da tua mãe. Exatamente. Uma história do seu pai e da tua mãe lá que se desvencilharam e você fica do lado da mãe, não consegue fazer esse movimento com o pai e guarda esse monte de emoção e acaba se lesando. Por quê? Porque você vai procurar ser perfeccionista para agradar sua mãe, para fazer ela feliz, vai gastar energia fazendo de tudo no mundo, agradando o mundo todo, vai se gastar e aí entra em hipotireoidismo. É isso, Lu? O hipo, Adailton, ele tem uma dinâmica interessante. Mulheres que desenvolvem hipotireoidismo, elas têm uma dinâmica de dificuldade de relacionamento com o pai. E elas acabam que engolindo, de uma certa forma, aquilo que a mãe não consegue expressar. E aí aquilo vai gerar um excesso nela, né? Como campo de experiência, vai gerar um excesso. E ao contrário do hipertireoidismo, que tem uma dinâmica de muitas vezes essas mulheres têm uma exclusão da mãe. Ela não consegue estabelecer um vínculo de compreender as emoções da mãe dentro delas de uma forma diferente. Ou seja, há julgamento, há críticas, né? Há uma possibilidade dessa pessoa se tornar maior, ocupar o lugar da mãe,
ocupar o lugar E aí ela vai ter uma dupla do lado do jornada. pai. Dupla jornada, exatamente. Então, a gente quando fala assim, desenvolvi hipotireoidismo, ou hipertireoidismo, ou Hashimoto, isso é a ponta do corpo expressando uma informação emocional, uma informação da história que você vive essa história, né? E você fala muito bem, porque eu acredito que todo esse campo de experiência, de alguma forma, ele vem alinhado com a memória celular da gente, ou seja, lá atrás, no ato da concepção, dentro das coisas que a mamãe já carrega e o papai já carrega, eu vou, de alguma forma, criar no meu campo energético essa informação, ou seja, na memória celular, essa informação. Posso desenvolver? Posso. Posso não desenvolver? Não. Depende muito de como você vai lidar no seu crescimento, né? No seu autodesenvolvimento, no seu dia a dia. Porque tem pessoas que têm familiares antepassados que desenvolveram câncer de mama, por exemplo, mas aquela pessoa não desenvolveu, ou desenvolveu alcoolismo, aquela pessoa não desenvolveu, seja lá o que for, e aquela pessoa não desenvolveu, né? Tem algo naquele sistema que passou muitas vezes por um processo de autodesenvolvimento que não acabou e acabou não desenvolvendo aquele sintoma ou doença. Ou tem pessoas, irmãos, né? Por isso que os irmãos são diferentes, porque eles carregam histórias quantificadas, né? A nível mais do papai, menos da mamãe, mais da mamãe, menos do papai, né? E aquilo mais 90% da mamãe, 10% do papai. Então, isso molda a nossa personalidade. Eu ficava louco porque eu estudei psicologia e eu olhava a teoria da personalidade, né? Cada um falava de uma perspectiva, mas aquilo não descia. Não é que aquilo não faz sentido sim. Mas quando eu olho dentro dessa perspectiva sistêmica, né, da memória celular, você começa a perceber que por que um desenvolve uma tendência, um sintoma, uma doença e o outro não, né? Tem uma perspectiva muito mais aprofundada que a gente precisa compreender melhor, que ainda não está claro a nível prático, digamos assim, né? Mas a gente fala que a qualidade das nossas emoções, ou seja, depende muito da forma que nós nos conectamos a esse sistema. E a forma que eu tenho de comunicar as minhas emoções é através da garganta. Tem aqui as cordas vocais, né? Tem o chakra da comunicação, você tem aqui o movimento de gritos presos, né? Pessoas que têm essa papinha debaixo do pescoço, são pessoas que carregam uma dificuldade muito grande de externalizar, de gritar mesmo, dizer chega, dizer não. Né? Lembrei agora de um caso aqui. Pessoas que têm hipotiroidismo têm dificuldade de dizer não. Sim, louco? Porque ela não está num ritmo. Ela não está no ritmo. Estava lembrando de um caso aqui, que é uma menina jovem, devia ter com uns 19 anos, problema de tireoide. Daí ela falou, a mãe dela teve, a avó dela teve. Aí então na constelação colocou representante para a mãe, para a avó, para dela. E aí botou uma representante de uma outra antepassada. Encurtando a história, porque uma constelação demorou quase uma hora, mas lá atrás, acho que foi a tataravó dela, teve um problema com o tataravô, que teve uma outra mulher, surgiu essa outra mulher, e depois essa outra mulher foi morta. Caiu no chão e assim, e ela não pôde falar o que ela viu. Ela ficou com esse negócio guardado e veio transmitindo até a tataraneta, que quando olhou, trouxe para o sistema, aliviou. 2 meses depois, encontrei essa menina. Já não estava mais usando remédio. Medicação. É isso aí. É o que eu falo, quando você aplica uma constelação à análise de saúde e doença, você diminui a intensidade da emoção inconsciente que estabelece o sintoma. Né? Porque pensa o seguinte, você falou lá atrás das estatísticas, para mim isso é muito... Caramba, eu tenho essas informações e para mim, para a gente, na realidade, que você também tem essas informações, é muito natural, né? Perceber que, olha só que interessante, mulheres que foram, de alguma forma, reprimidas pelo masculino, que não puderam expressar as suas emoções, a sua sexualidade, o seu feminino, né? Mulheres que foram traídas, mulheres que passaram por aspectos de relacionamentos abusivos, né? Mulheres que tiveram ao lado homens que tinham um modelo patriarcal. Então, imagina a sua história lá atrás, né, desse feminino, por exemplo,
porque esse quinto chakra, apesar de ser um chakra da comunicação, tanto interno quanto externo, apesar de ser o número 5, ele é um campo de chakra feminino, né? Ou seja, da incidência do feminino dentro dessa parte do nosso corpo, como expressão. Então, imagina quantas mulheres foram caladas, né? Ficaram caladas, ou eu tenho amigas que são feministas, né? Elas escancaram, levantam a bandeira, eu sempre fico perguntando, perturbando elas assim, por quem que vocês estão levantando a bandeira? Qual é a dor que vocês estão, de fato, conectadas dentro do seu próprio sistema, que você está levantando a bandeira por mulheres que não conseguem expressar, que foram abusadas, né? Então, percebam essa história dentro de uma forma muito única e o quanto a memória celular diz expressar emoções, falar do que é essencial e natural, não pode. Né? E quando a gente está na memória... A gente simplesmente vai dizer assim, ó, sim, ok, tá tudo bem, eu não vou expressar aquilo que eu quero expressar. E agora imagina você, se a gente criasse a cultura de expressar aquilo que a gente pensa de forma adulta. Porque, assim, saudável, né? o Ponderada. Ou expressar em excesso nos coloca diante de uma polaridade infantil. Né? E a comunicação adulta é uma comunicação sadia, essencial, de olho no olho. Eu vou falar aquilo que é importante. Sem medo do que o outro vai pensar. Então, quando eu começo a exercitar a minha comunicação, do que eu sinto, do que eu penso, de forma amorosa e respeitosa comigo, consequentemente com o outro, eu já vi muitas pessoas diminuírem nódulos na tireoide. Já vi muitas pessoas se curarem de aspectos de disfunções na tireoide. Por quê? Porque começou a adultecer. Né? E o que normalmente acontece é que as pessoas vão engolindo, fica o sapinho, né? A perna do sapinho pega bem na tireoide, assim, né? Vai engolindo, chega um dia, grita, estoura, explode, quebra tudo porque não aguentou. Então, essa não é uma forma adulta, né? E tem um aspecto também, Luciano, que é o aspecto da nova medicina germânica, que a tireoide está relacionado com um comportamento, uma sensação em relação ao tempo, né? Então, a pessoa, o que é? Assim, tem a ver com o bocado. Então, aqui a tireoide, ela é derivada do endoderma, ou seja, tem a ver com nutrição. Então, assim, é a pessoa que... Sabe quando a caça, o primeiro que pega a caça come? Tem que ser rápido para pegar? Então, essa é a função da tireoide. Fazer você pegar rápido. E se você não teve tempo de pegar rápido, você fica sempre que alguém vai pegar. Pode ser pegar rápido, pode ser falar, pode ser se expressar, pode ser se posicionar, mas tem uma noção a respeito do tempo, que o tempo passa muito rapidamente. E como se você fosse viver pouco. E você tem pouco tempo de vida, então você tem que fazer muita coisa. Aí você vai dormir pouco, vai ficar super ativo, ansiosa, fazendo um monte de coisa, porque o tempo passa rapidamente. É verdade. E a terceira camada a endoderme, você vê que é algo mais profundo, né? Exo, meso e endoderme, é a camada mais profunda. É a camada visceral, ou seja, de processo de desenvolvimento mesmo. Do sentir. Do sentir, da sobrevivência, inclusive, porque se eu não gero um processo de ação, eu gero um movimento de ficar para trás. Né? E não come e morre. Exatamente, exatamente. Então, esse movimento vai me trazer o quê? Duas polaridades. Ou eu paro, ou eu gero excesso. Ok? Relacionado à tireoide. E esse excesso ou esse paralisar é uma disfunção da tireoide, né? Que tem a ver com o princípio de sobrevivência mesmo, né? De uma camada mais visceral do corpo, porque é uma glândula que dispara muitos hormônios. Então, esse campo de percepção, da forma como a gente está trazendo aqui hoje, é uma perspectiva de olhar para sintomas e doenças de um lugar mais adulto. Porque, assim, você vai no médico, lá no endocrinologista, né? Você faz uma série de baterias, exames... Mede hormônios no sangue. E aí,
você vai olhar para aquilo, vai tirar uma ultrassonografia, talvez uma ressonância, se o caso for mais específico, né? Tá, ali você está olhando especificamente para aquilo que está somatizado no teu corpo, ok? E aí eu fico me perguntando, caramba, o que que levou O que causou? estabelecer aquele movimento de chegar até aquele ponto? Isso é o que nós vemos numa constelação. Isso nós olhamos, não olhamos para a tireoide que está com hipertireoidismo, não. A gente olha para aquilo que gerou em você aquele sintoma e aquela doença. Quando a gente olha desse lugar, a gente tem a possibilidade de diminuir a intensidade do sintoma. Porque vai direto no vai... conflito emocional. Exatamente. Naturalmente, o corpo vai buscar o quê? Uma homeostase. Vai gerar um princípio de começar a produzir hormônios mais saudáveis. Isso é claro que é um processo de autodesenvolvimento que envolve, inclusive, o médico. Uhum. Inclusive, aqui a gente não está falando que o médico está errado e que o remédio está errado. Faz uma constelação e para de tomar hormônio. Não. Constelação não substitui, médicos não substitui remédio. Não substitui. Ela é complementar ao seu processo terapêutico. Que fique bem claro isso, porque é uma forma que a gente precisa estabelecer como consciência. Porque se o sintoma está aqui... Bom senso. Né? Se o sintoma e a doença está aqui, é necessário meios diversos, às vezes quimioterapia, às vezes radioterapia, não importa, às vezes uma cirurgia para tirar a tireoide. Mas, se isso pode ser... olha só, constelação é que nem medicina tradicional chinesa, ele existe lei biológica. Ela pode ser preventiva. Se você tem uma tendência lá atrás, você descobriu que você está com 2 nódulos. Eu tenho 2 pequenos nódulos da minha tireoide, eu tenho, por exemplo. Então, quando eu descobri isso há mais ou menos 9 meses atrás, né, eu comecei um processo de tratamento com alimentação, com acupuntura, com... comecei a expressar mais as minhas emoções, né? E comecei a acompanhar esse processo. Vou fazer agora uma outra... Não tomar sal de cozinha refinado, que tem iodo. Com caldo de iodo. Então, são Exato. coisas específicas que você começa a tirar da tua vida e começa a ter o próprio corpo começa a ter uma resposta diferente. Mas eu só tive forças para fazer isso quando eu compreendi uma pequena parte da minha história que gerou em mim essa disfunção. Simples assim, porque às vezes nós sabemos que temos determinada doença, o sintoma. Eu conheço muita gente que descobriu, por exemplo, câncer de mama, né? E quando estava nas últimas, foi que a família ficou sabendo, porque ela não tinha forças para lidar com aquele campo daquela experiência, por exemplo. Então, muita gente esconde uma doença. E não queria dar trabalho. Muita coisa, né? Não queria dar trabalho, preocupação para os outros. Olha o que é pulsão de morte, né? Uhum. Olha a pulsão de morte. Olha a má consciência, muitas vezes, estabelecendo o princípio de atuação quando eu, por amor ao meu sistema, morro no lugar deles. Então, eu deixo de comunicar no lugar deles. Então, é toda uma perspectiva que a gente vai aprendendo e vai colocando ela em um processo mais palpável de compreender, né? Porque por isso que a gente precisa desenvolver pesquisa e pesquisar mais, estudar mais. Mais casos. Mais casos para que a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, trocar, né, experiências, visões. Exatamente. Para que a gente possa gerar um processo de trazer um pouco mais de recurso, digamos assim, para as pessoas que estão passando por uma disfunção na tireoide, por exemplo, né? E que vão precisar fazer uma cirurgia, porque assim, o fato de você a tireoide, ela não retira a informação da memória celular. É isso que eu ia falar. Eu queria falar assim, a quantidade de pessoas que chegam em consultório para mim, né, que já operaram é muito grande. Nem sempre precisa operar. Mesmo em casos de câncer, de neoplasia, existe abordagens, essa abordagem da nova medicina germânica, que quando aparece a lesão, quando você consegue se harmonizar do conflito emocional com o choque que desencadeou a doença, existe uma possibilidade daquela doença regredir de forma natural. Existe, não estou dizendo que é sempre que acontece. Então, nem toda cirurgia
é necessária. Existem cirurgias que são necessárias. O que é feito muita punção de tirar. Negócio chato, você tem que fazer acordado. Não sei se você já fez, mas eu nunca fiz. Mas os pacientes se queixam assim, tem que fazer sem anestesia, o ultrassonografista vai ali assim. Então, e aí acaba ficando todo ano, uma vez por ano, parece que está procurando, né? Fica lá, até o dia que sai uma célula neoplásica. Né? É louco. A gente precisa, de alguma forma, estabelecer tipo de não vou chamar de novo ou velho, porque tudo coexiste ao mesmo tempo, né? Mas assim, a gente precisa aprender a desenvolver uma cultura diferente em relação às nossas emoções e, consequentemente, a forma como nós nos relacionamos, né? A gente precisa deixar de mimimi, na realidade, blá, 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 mimimi, quando a gente fica reclamando daquilo que a gente recebeu dos nossos pais ou da vida de uma forma geral, né? Isso. Eu falo assim, até quando você quer falar para você mesmo? Porque, assim, esse movimento do hipertireoidismo, outra dinâmica que é bem legal, que são pessoas que estabelecem a experiência de viver a vida inteira no mimimi. É um adulto infantilizado que reclama o tempo inteiro daquilo que é da vida, dos pais. Que estão devendo para ele, né? Recebeu menos do que tinha direito. Exatamente. Esse julgar, esse queixar, se reclamar, né, estabelece em muitas pessoas o hipertireoidismo. Então, olha que louco, quando eu começo a compreender que a minha vida ela pode ser e ter uma perspectiva diferente, e para isso eu preciso criar um campo de autorresponsabilidade, né, de compreender que boa parte daquilo que me fez adoecer e de boa parte da forma como eu sinto não é só eu, é um sistema através de mim desenvolvendo uma doença. É um sistema através de mim sentindo. É um sistema através de mim que não consegue comunicar. Né? Então, quando eu tomo consciência do meu lugar, eu começo o processo de me desidentificar. Naturalmente, eu vou conseguir expressar de forma mais orgânica, natural e saudável aquilo que é importante. Então, a gente precisa criar uma cultura nova. Né? Vamos chamar... Não é nova. Aí o ponto fundamental que eu vejo, Lu, é estar no seu lugar. Muita gente não está no seu lugar. Primeiro, às vezes, porque não sabe que teve gêmeos, não teve irmãos, não sei lá. Então, pensa que é o segundo e, na verdade, é o quinto. Então, quando você não está no seu lugar, você não tem a propriedade de se posicionar. É como se você não está no colo de alguém, está num lugar errado, está num país diferente, você vai falar uma outra língua, você não se posiciona, né? O ano passado eu fiquei lá 7 meses na Nova Zelândia. Você não tem um negócio porque não é sua terra, não é o seu lugar. Então, um trabalho, né? Um trabalho que eu acho muito importante, com certeza você também, é de colocar a pessoa no lugar dela, porque daí ela vai ter voz, a voz dela, e ela vai deixar essa identificação infantil, né? Supraconsciente, de ficar conectada com coisas do passado que não muda nada a vida dela, mas só traz prejuízo. E é legal você falar isso porque a origem essencial da constelação, a palavra family office, é uma palavra que significa posicionamento familiar. Então, assim, o Hellick já falava assim, em que lugar que nós estamos posicionados diante da nossa própria história, né? Em que lugar? Você está no lugar que é seu lugar ou está... Geralmente estamos fragmentados e não é só em um lugar fora, não. Vários. Né? Então, à medida que você vai reintegrando essas partes fragmentadas, você vai fortalecendo-se, né? Você vai criando um nível de força no seu próprio sistema, porque imagina o seguinte, se você adoeceu, se você tem uma disfunção na sua tireoide, por exemplo, é porque você está vivendo, além das suas emoções, a emoção da torcida do Flamengo do seu sistema inteiro. Né? Você está vivendo esse campo de expressão daquelas mulheres e daqueles homens que não conseguiram expressar, ou que expressaram de forma muito radical, raivosa, explosiva. Né? Então, imagina que se você pudesse expressar apenas os seus sentimentos, eu te garanto, você, o Adailton, não adoecíamos. Ponto final. Se pudéssemos viver apenas as nossas emoções, não adoecíamos. Hipótese nenhuma. Por quê? Porque a doença é uma forma que eu encontro dentro da minha experiência, né, de olhar para alguém que foi excluído. Né? Para onde que você olha, eu repito, eu gosto de repetir, para onde você olha através da doença. Né?
Você é um abelhudo, você é uma abelhuda. Está olhando para onde, ao invés de olhar para você próprio e tomar as suas decisões, ter as suas atitudes de mudança, buscar ajuda profissional para que você possa estabelecer um movimento, modificar a forma que você aprendeu. Porque, olha só... Antes de ficar doente. Antes de ficar doente, porque assim, ó, aquela informação embrionária lá atrás, ela vai no processo, quando, mais ou menos com 3 meses, quando a gente está com o cérebro pronto, a criança está com os órgãos praticamente prontos, ela começa a produzir... Vira feto. Na baía de mielina, ela começa inconscientemente, por conta de uma história do nosso sistema reptiliano, a gente vai desenvolver bastante o cérebro reptiliano, né? Onde a gente vai estar no nível de quê? De sobrevivência. E esse aprendizado lá de trás, de uma emoção da mamãe, ou da memória celular da mamãe e do papai, ou da relação do papai, vai ativando o sistema de sobrevivência e criando camadas primárias de informação. À medida que você vai desenvolvendo, você nasce, você passa pela primeira infância, segunda infância, você vai se afastando daquele trauma inicial, ou seja, primário. Por isso, da dificuldade que muita gente tem de acessar esses conteúdos que estão de forma embrionária, onde o cérebro tinha a camada do primeiro aprendizado de um trauma, do choro da mamãe, porque a mamãe foi agredida pelo papai, estabelecesse essa conexão no cérebro, porque como a gente não consegue ter ainda o nosso sistema córtex e neocórtex ativo, né, o seu sistema cognitivo, a gente não compreende que a mamãe está chorando porque o papai foi forte com ela. Simplesmente a gente vai sentir. E vai sentir pelo sistema reptiliano como base de entrada do cérebro, né? Sistema nervoso periférico, percebe a emoção, estabelece a conexão e estabelece uma informação. Por quê? Porque na história desenvolvemos o princípio de sobrevivência, né? Porque nascemos já com a necessidade de sobrevivência. Será que a mamãe ama? Será que a mamãe quer? Será que a mamãe vai conseguir externalizar aquilo que a gente precisa? E aí vai toda essa historinha, que eu estou resumindo bastante aqui, muita coisa. Legal. Cada voz de uma forma diferente, gerando sintomas e doenças. Ponto final. Excelente, meu amigo. Uau! Muito bom, hein? Deixa eu ver se tem aqui uma pergunta aqui. Agora eu vou abrir para as perguntas. Ó. Tem o hipotiroidismo, o que pode ser feito? Olha, Regina, o que pode ser feito é fazer uma constelação para olhar no seu caso o que significa. As pessoas me perguntam muito isso, Luciana. Tem o tireoide, problema de tireoide. O que significa? Não adianta eu falar o que significa. A pessoa tem gastrite. Chega a mim, o que significa? Eu falo, é raiva guardada. Ajudou? Mudou alguma coisa? Não muda nada. Então não é saber. Porque quem quer curar não vai entender. Quem fala assim, eu preciso entender. Quem quer entender não quer curar. E quando você quer curar algo, você fala assim, eu quero curar. Me mostra o caminho. Eu não quero entender, não quero compreender. Porque querer compreender é uma forma de dominar. Então, você aí no caso, Regina, assim, tomar consciência disso, que existe a possibilidade de você olhar para esse conflito biológico, esse conflito emocional e procura um profissional, investe nisso, que o alívio, a melhoria de qualidade de vida é muito grande. Vou deixar agora uma pergunta para você, Luciano. Quando se descobre o hipotiroidismo na infância? Então, quanto mais cedo você cuida de um determinado processo, seja qual for, por exemplo, tem crianças hoje que desenvolvem até hipotireoidismo com 4, 5 anos, até nasce com essa disfunção na glândula tireoide, inclusive, né? Mesmo nascer com um determinado sintoma ou doença, isso já é um indício muito... que bom que chegou essa informação lá atrás, porque existe a possibilidade, porque a criança ela tem um nível de mutação muito mais rápida do que nós adultos, que já estamos muitas vezes com um sintoma ou doença unificado no corpo, e aquela informação está virgem, digamos assim, né? Novinha. E quando a gente tem essas informações específicas, a gente consegue gerar um nível de tratamento tanto a nível físico quanto psicológico, né? E através das constelações, de forma mais breve, e a possibilidade, eu sempre falo possibilidade, probabilidade, porque não existe uma garantia para nada, né? A gente não pode garantir absolutamente nada, a gente não é dono de conhecimento
conhecimento nem da verdade, porque quando a gente expressa uma informação, a gente está falando da ponta do sistema, ou seja, da ponta do iceberg. O que gerou aquilo, a gente nunca vai saber O como, terremoto. tem como, né? Então, é um processo que a gente está desencadeando na prática e na experiência. Então, quanto mais cedo você descobre um sintoma, uma doença como hipo ou hiper, você tem a probabilidade de cura mais rápida, né? Isso aí. Beleza. Muito bom. Luciano Alves, muito obrigado pela visita, né? Espero o convite para visitar agora a tua casa, para a gente inverter, você fica no andar de cima. A gente joga esse frescobol aqui, né? Diferente do tênis, que o tênis não quer derrubar o outro. No frescobol, a bola não pode cair, né? A gente se ajuda, né? Essa comunidade maravilhosa, essa irmandade, né? Que são os consteladores, e é uma coisa muito gostosa de ter tantos irmãos que a gente se considera irmãos. Obrigado, querido. Então, gratidão, um beijo para você, gratidão às pessoas que participaram aqui hoje, as pessoas que me seguem, que seguem o Adailton. O Adailton é @doutor Adailton. É DR Adailton Meira. DR Adailton Meira. Eu estou no @Instituto Luciano Alves. Entre eu e o Adailton tem essa história de que eu sou constelador e também é constelador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está aqui para facilitar o processo do outro. Eu acho graça de muito constelador que fica criando concorrência, né? Não existe isso. Cada potencial é sua forma de expressar. É irmão, cara, é irmandade. Isso é lindo. Isso é lindo. A gente se respeita e que lindo isso, viu? Obrigado, querido, mais uma vez, viu? Beijo para você, gratidão, fica com Deus. Valeu, tchau, tchau. amém, você também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Ah, tem mais uma pergunta ali, deixa eu ver. Tive um aborto espontâneo e daí que escovei que estava... Nossa. Minha filha tem nódulo benigno. Como eu, mãe, posso contribuir para essa cura? Eliana, a mãe quer curar a filha, né? Essa é a questão, assim, você pode constelar a filha. A mãe pode constelar a filha, tá? Então, talvez possa ter relação com você, sim, alguma coisa que não tenha sido gravado. Isso que eu falei, assim, a sua filha esteja no eu por você. Então, isso vale a pena você constelar, sim, tá? Tem o hipotiroidismo de Hashimoto e a médica falou que está todo esponjado. Ainda vou levar para meu médico. Jussara, faça avaliação, tem que ter a perspectiva, sim, do médico, do endocrinologista. Como eu disse, a gente não despreza, não descarta toda a abordagem da medicina oficial, mas a gente se responsabiliza em olhar por conflito emocional, tá? Tem o nódulo, mas não tem se tem o hiper ou hipo. Precisa saber antes da constelar? Não precisa. Freitas, não precisa, viu? Porque a constelação não depende de ser hiper ou hipo. Não é um tratamento específico como que é na medicina, na endocrinologia. Tive câncer e tirei metade da tireoide. Fiz cirurgia em fevereiro e agora fiz ultrassom e apareceu no outro lado. Ana Paula, eu tive um paciente que teve um câncer de tireoide em 2018. E aí ela ficou assustada, ela tinha uma filhinha de 10 meses, preocupada com a filhinha, operou, tirou. O que aconteceu? 1 ano e 2 meses depois, voltou nos gânglios. Não é que voltou, Ana Paula, não tinha ido embora. Então, como não foi embora, não é que foi do outro lado, é porque, tipo assim, se você pega uma panela, uma casa que está pegando fogo, está saindo fumaça, você fecha todas as portas tal, e deixa uma janela aberta, a fumaça está saindo. Você fecha a janela, a fumaça vai sair para outro lugar pela porta. Então, o que é importante, depois dessa aula toda aqui que nós tivemos com o Luciano, é entender, existe um conflito emocional. E enquanto você não olha para ele, a doença vai aprofundando. E se você tira a outra metade da tireoide, essa doença vai manifestar no pulmão, em outro lugar, no fígado. Entendeu? A doença não sai. A doença energética não sai quando você tira o órgão. Quando você tem uma gastrite, você tira o estômago, a doença energética continua. E é para ela que nós temos que olhar. Tá bom, querida? Janilde, ok. Colesterol não vou falar, não é um momento. Tireoide reduzida, gastou demais, hipotiroidismo. Obrigado, Jussara. Anti-TPO em 1.300, mas hormônios ainda em níveis ok. Consigo reverter?
Nani, consegue. Eu tive um caso que tinha um anti-TPO desse nível. Hoje o dela está 53. Tem que fazer uma mudança alimentar, tem que fazer uma mudança em ritmos, em hábito de vida, tem que fazer uma mudança em como administra as emoções. É um processo. Tem que agir amplamente e, inclusive, medicamentos homeopáticos, tá bom? Então, o fato de ter exames normais e imagem normal não significa que depois não vai, porque você já está com uma autoimunidade. Então, é uma questão de que vai progredir. Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Então, se você sabe o que vai fazer, atue na causa emocional o antes possível, tá? Sheila, já tive hipotireoidismo, aprendi a dizer não. Muito bom. Parabéns. Freitas, obrigado por responder. Claro, disposição. Não vou falar sobre colesterol. Muito obrigado. Tem que cuidar do emocional. Exato. É essa consciência de que esse é o grande foco da nossa vida. Por isso a importância do autoconhecimento. E por isso que eu foco tanto nisso. Autoconhecimento é aquilo que previne você ter doenças. É aquilo que faz você se curar de doenças. Né? Porque ele vai instigar o autocuidado. Você cuidando de você. A autorresponsabilidade. Não você como vítima, né, das coisas. Então, para você ter autorresponsabilidade, tem que ter coragem, humildade e disposição de ir a fundo nas coisas. Sandra, minha mãe tinha hipotireoidismo. Eu também tenho. Sou a única filha que tem. O que significa? Sandra, significa que você está com aquilo que eu falei lá no começo da live. Eu por você. Ou eu com você. São 2 movimentos sistêmicos da filha que se oferece em sacrifício pela doença da mãe. É um amor infantil que não adianta nada, nem para você e nem para ela, tá bom? Isso pode ser visto em tratamento, em constelação. Sugiro você olhar para isso daí. Pamela, deve ser. Quando os exames estão normais, conseguimos reverter o hipotireoidismo? Sim. Sim, eu acredito muito nisso. Eu não acredito em nada incurável, nem mesmo no câncer. Tudo é possível de ser revertido, porque foi feita uma experiência de uma mulher de 92 anos, ela tinha células-tronco e estava produzindo neurônios. Então, o seu corpo tem possibilidade de recuperar incrível. A criação do corpo é uma máquina de funcionamento incrível e acredito que sim, é possível recuperar. Marileide, faça o curso do tutor Adailton. Obrigado, Marileide. O curso de autoconhecimento acabou de começar, está no primeiro módulo. Se alguém ainda tiver interesse também, é um curso de autocura, um curso de 9 meses, é um curso de trabalho. É isso que a Marileide quis dizer, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. As perguntas estão respondidas. Lembrando, então, né, que eu falei que vai ter o Plenitudo, que é plenitude do potestade, seu poder pleno, você plena, você com saúde plena e tudo pleno em você, tudo do jeito que deveria ser, tudo funcionando adequadamente. Tá bom? Beijo no coração.